Marcos 13, Marcos capítulo 13, do versículo 28 até o 37. Eu me desafiei a não trazer nenhuma mensagem muito teológica nessa noite, mas uma coisa puxando mais para nós, visto que o tema é a volta de Jesus, como a Ellen já falou na introdução também, né? E a mesma pergunta dela, o que temos feito com relação a essa boa nova de Jesus? E ali diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro, brotam as folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Marcos, ele é tido como o autor desse evangelho, né? Marcos foi criado em Jerusalém e ele pertenceu à primeira geração dos cristãos, né? Ele era filho de uma viúva chamada Maria. E na casa de Marcos, a igreja de Jerusalém muitas vezes se reuniu. Então, como nós, né, às vezes tínhamos estudo bíblico em nossas casas, então a gente dizia a igreja se reunindo nas casas, né? E Marcos, ele teve uma oportunidade ímpar de colaborar no ministério de 3 apóstolos: Pedro, Barnabé e Paulo. E aí você vai dizer, eu não lembro de nenhum Marcos que tenha estado com esses 3 apóstolos. Mas você lembra de João Marcos? É o mesmo. Né? Na verdade, João Marcos é o autor da carta de Marcos. E esse sim, né, acompanhou Barnabé e Paulo no retorno a Antioquia, após a missão em Jerusalém. Em seguida, Marcos foi assistente de Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária. E lá em Pergue, João Marcos retrocede, volta, deixa os dois e volta embora, né? A data específica que esse evangelho foi escrito, ninguém sabe ao certo, mas os estudiosos, eles garantem que é entre 50 e 60 depois de Cristo. E é bem possível que Marcos seja o primeiro dos 4 evangelhos, e não Mateus. A ordem é Mateus, Marcos, mas é bem possível que o Marcos tenha sido escrito antes dos outros evangelhos. E ele foi escrito em Roma, destinado aos crentes de Roma, que eram tratados cruelmente pelo povo, né? Existia uma grande perseguição, eles eram torturados por serem cristãos, eram mortos em arenas, queimados vivos pelo imperador da época, né? E Nero, inclusive, os culpou pelo incêndio que houve em Roma. Então, os cristãos daquela época sofriam muito. Então, segundo a tradição, entre esses mártires cristãos estavam também Pedro e Paulo, né, nessa época. Então, ele era um dos líderes eclesiásticos em Roma e ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever esse evangelho, como que antevendo, né, uma visão profética desse período da perseguição. E a sua intenção era fortalecer os crentes de Roma, os romanos, se necessário fosse também inspirá-los a morrerem por Jesus, né, oferecendo-lhes como o modelo de vida de Cristo, né, o sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. Então, Marcos escreveu essa carta para animar esses crentes de Roma que estavam sofrendo com a perseguição a que se mantivessem firmes, mesmo que isso significasse morrer como Jesus tinha morrido, né? E após a morte de Paulo, disse que Marcos se mudou para o Egito e fundou igrejas e serviu na Alexandria. E uma das características que
definem esse evangelho é que Marcos fala praticamente só daquilo que Jesus fez e não das palavras de Jesus, né? Então ele enfatiza aquilo que Jesus fez. Ele registra 18 milagres e só 4 parábolas. 2 nós estamos vendo hoje. Então, ele se ateve a falar dos milagres de Jesus e muito pouco das parábolas de Jesus. E ele raramente fez menção do Velho Testamento. Então, isso são características de João Marcos, que é o autor desse evangelho. E eu coloquei como título da palavra dessa noite, um dia a menos para a volta de Jesus. Então, se você considerar, hoje foi um dia a menos para a volta do nosso Senhor Jesus. E Jesus ele estava assentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos perguntaram a ele sobre o final dos tempos. E nós encontramos aqui em Marcos 13, no capítulo 13 todo, né, esse discurso do Mestre, porque era a última semana de vida de Jesus aqui na Terra. Então, esse sermão acontece no Monte das Oliveiras, uma semana antes de Jesus ser morto. Então, ele não desejava, na verdade, que os discípulos se envolvessem com profecias lá do futuro e se descuidassem das responsabilidades de hoje, né? Sendo que ele termina esse sermão com essas 2 parábolas. A primeira, a da figueira, que quer enfatizar a consciência de que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Temos ouvido falar tanto disso, né? A figueira, ela costuma ser associada especificamente à nação de Israel. Mas Lucas 21, 29 diz: olhai para a figueira e para todas as árvores. Então, se eu puder fazer uma alegoria, se a figueira é relacionada, associada a Israel, as outras árvores são associadas a todos os outros povos, então, né? Dos quais nós fazemos parte também. Então, a maioria das árvores na Palestina, ela é de uma forma assim, perene, ela não sofre muitas mudanças com a mudança das estações. Quando vocês veem imagens dos Estados Unidos, vocês veem as árvores estão verdes, de repente começam a ficar amarelas, se tornam laranjas escuras e depois bem vermelhas escuras e as folhas caem. Isso não acontece em Israel. As árvores, no comum, elas não fazem muita variação de estações, ao contrário da figueira, que perde todas as suas folhas e quando ela começa a brotar, todos sabem, epa, a primavera chegou e o verão está próximo. Então, Cristo propôs essa parábola para nos impressionar com a necessidade de nós reconhecermos também os sinais dos tempos. E assim como ao vermos as árvores começarem a brotar, sabemos que o verão está próximo, assim quando nós virmos acontecer algumas coisas, devemos estar reconhecendo que a volta de Cristo está próxima. E Mateus, a pergunta dos apóstolos em Mateus, ela é mais clara do que em Marcos. Mateus 24, 3 diz assim, os discípulos perguntando, né? Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Parece ser mais claro, né? Os discípulos vão direto ao ponto, diz para a gente. O que é que vai acontecer? E Jesus menciona algumas coisas que, embora estejam presentes em toda a história da humanidade, a gente vai ver que com o decorrer do tempo elas começaram gradualmente a ter aumento. Por exemplo, um dos sinais, haverá falsos profetas e falsos mestres. Um outro sinal, grandes sinais e maravilhas serão feitos para enganar as pessoas. Um outro, muitos vão enganar as pessoas dizendo ser Jesus Cristo. A palavra Cristo significa ungido, significa escolhido, né? E Jesus está afirmando que muitos estarão se colocando nessa posição de Salvador. E aí eu quero citar alguém que faleceu em 2012, que foi conhecido como aquele polêmico reverendo Moon. Eu não sei se alguém ouviu falar. Ele era um sul-coreano que se autoproclamava o Messias dessa nova era. Ele fundou a Igreja da Unificação e ele ensinava que a obra de Jesus tinha sido incompleta.
e que ele tinha vindo à terra para completar. Então, com certeza, muitos se deixaram enganar, o que é lastimoso, né? Então, Jesus, ele diz que essas pessoas, inclusive, realizariam sinais, milagres e enganariam a muitos. Com certeza, esse reverendo Moon enganou a muitas pessoas, porque sinais eram feitos, mas não em nome de Jesus. Outro sinal, ouviremos falar em guerras, rumores de guerras, rebeliões, nação vai lutar contra nação, reino contra reino, e a gente está vendo isso hoje mais do que nunca, né? A gente lembra que inúmeras guerras existiram desde essa palavra de Jesus, mas o número cresce com o decorrer da história, e desde a Segunda Guerra Mundial, mais de 300 guerras já foram registradas. É muita coisa, né? Então, pequenas nações surgiram, novas fronteiras foram estabelecidas, às vezes com tinta, às vezes com sangue. A gente vê entre Ucrânia e Rússia, né? Eu me apoderei dessa parte, à custa de sangue de muitas pessoas. Então, na verdade, a gente só toma conhecimento daquilo que interessa a mídia nos transmitir. Muita coisa a gente não faz nem ideia, né? Então, outro sinal, haverá fomes, terremotos, haverá pestes em vários lugares. Essas coisas, elas sempre ocorreram, desde que o pecado entrou no mundo, né? Mas o que a gente nota é que há um aumento gradual disso, cada vez se ouve falar mais sobre isso. Em 79 depois de Cristo, a cidade de Pompeia, na Itália, foi sepultada pelas cinzas do Vesúvio. Em 1755, 60 mil pessoas morreram por terrível terremoto em Lisboa. Em 1906, um terremoto destruiu a cidade de São Francisco, na Califórnia. Em 1920, a província de Gansu, na China, foi arrasada por um terremoto. Em 1923, Tóquio foi devastada por um terremoto. Em 1960, o Chile foi abalado por um terremoto que deixou milhares de vítimas. Em 1970, o Peru foi arrasado por um imenso terremoto. Nós vimos os terremotos do Haiti. Temos vários dos nossos irmãos, né, que conhecemos, que estão migrando do Haiti para cá em função de toda essa precariedade que existe lá hoje, depois de tudo que eles sofreram com os terremotos. Ouvimos falar do tsunami na Ásia, que com ondas gigantes invadiu inúmeras cidades, o furacão Katrina, que deixou New Orleans embaixo d'água. No século XX houve mais terremotos do que em todo o restante da história. Foi crescendo, mas no século XX nunca houve tantos terremotos como nesse tempo. A fome alcança 50% da população mundial. O que não dizer das pestes, né? Peste negra, peste bubônica, peste Covid, peste sei lá das quantas, né? Estamos vivendo isso na nossa atualidade. Nos assusta porque nunca vivemos uma pandemia como essa da Covid. Nossos antepassados passaram por isso, sofreram, e a gente fica meio que se rebelando, né? como que querendo se ausentar disso. E a Bíblia fala que isso iria se intensificar. Outro sinal é a intensa perseguição aos cristãos, né? Jesus fala da perseguição religiosa. A igreja primitiva, ela viveu o seu período de perseguição. Muitos cristãos foram mortos em arenas romanas, devorados por leões, queimados vivos. Houve perseguição por parte dos judaizantes, da igreja católica, dos governos totalitários, do nazismo, do comunismo, das religiões extremistas como o islamismo que a gente está vendo hoje. Nós ouvimos falar muito de perseguição hoje. Nós mesmos temos medo da perseguição. A Rússia, durante anos, orou para que pudessem ser livres da perseguição. Mas reconhecem hoje que a perseguição os mantinha perto do Senhor Jesus. E que a liberdade religiosa os afastou da presença de Deus em muitos dos casos. Então, Jesus nos incentiva a não vivermos com preocupação, buscando sinais em tudo que acontece.
Ao falar sobre esse assunto, Jesus faz isso num tom que nos leva a compreender que essa não é a nossa prioridade, ficar buscando quais são os sinais que Jesus está próximo. A nossa prioridade é o que a Ellen já falou no início: o anúncio do reino de Deus a todas as nações, a todos os povos, a todas as etnias. A nossa missão é anunciar o Evangelho de Jesus. E você já deve ter ouvido falar de Portas Abertas, da missão Portas Abertas. Quem já ouviu falar da missão Portas Abertas? Eliseu? Valdir? Antônio? Quem fundou a missão Portas Abertas é um senhor chamado Anne von der Biel, conhecido irmão André, que nasceu em 11 de maio de 1928, que entra no exército holandês aos 18 anos. Aos 20 anos ele é baleado várias vezes no tornozelo e precisa abandonar o exército. Enquanto está no hospital em recuperação, quando foi ao exército com 18 anos, a mãe dele colocou junto na mochila dele uma Bíblia. Mas ela foi esquecida no fundo da mochila, nunca foi lida. Mas agora, na recuperação, naquele hospital de reabilitação, ele sabia que ele não poderia voltar para o exército, porque com certeza o seu tornozelo nunca mais ficaria 100%. Mas ele teve um destino muito mais significativo do que ficar no exército matando outros, mesmo que fossem em defesa do seu país. E naquele hospital de reabilitação, ele começa a ler uma Bíblia que havia sido dada a ele por uma das freiras. E a vida dele sofre uma mudança drástica. Ele tem um encontro, ele entrega o seu coração ao Senhor Jesus e ele começa a vida mais aventureira que muitos poderiam imaginar, muito mais aventureira do que no exército. Uma vez recuperado, ele, como cristão, se torna muito comprometido e decide se tornar um missionário. Ele estuda por 2 anos na Cruzada de Evangelização Mundial em Glasgow e em 1955 ele estava pronto para a sua primeira aventura. E foi uma viagem que deu início a Portas Abertas. E ele pega um trem para Amsterdã, Varsóvia, para o Festival Mundial da Juventude. A mala lotada de folhetos cristãos. E uma oração no coração: Senhor, que ninguém pegue a minha mala, porque esse material eu quero entregar aos cristãos perseguidos atrás da cortina de ferro. Então, ele percebe nas viagens dele a necessidade desses cristãos marginalizados de serem animados, de terem os seus corações aquecidos de encorajamento. Apocalipse 3:2 diz: fortaleça o que resta e o que estava para morrer. E o irmão André toma isso como base da sua vida. Fortalecer aquele povo que restava, aqueles perseguidos que amavam a Jesus. Ele tem um Fusca azul que se torna, aquele Fusca muito conhecido na Europa, que é aquele que contrabandeia centenas de Bíblias ilegais para a Europa. Então, na sua primeira viagem missionária, o carro lotado de Bíblias, antes de cruzar a fronteira, ele ora a seguinte oração que se tornaria a oração de Portas Abertas até hoje: Senhor, enquanto o Senhor esteve na terra, o Senhor abriu os olhos dos que não enxergavam. Eu te rogo que o Senhor faça os olhos que veem não enxergar. E ele nunca foi pego, enquanto contrabandeava a palavra de Deus. Essa oração é feita até hoje. Cada vez que fronteiras são cruzadas para levar a palavra de Deus, essa oração é feita: Senhor, fecha os olhos daqueles que veem, para que essa carga chegue no destino. E ele foi conhecido como o contrabandista de Deus, O contrabando de Bíblias atingiu seu auge no projeto Pérola, em 1981, quando uma equipe de 20 colaboradores de Portas Abertas flutuou
1 milhão de Bíblias em 232 pacotes de 1 tonelada para a costa chinesa, em uma embarcação personalizada. Você consegue imaginar isso? Numa noite, 1 milhão de Bíblias são transportadas até uma praia chinesa, onde um exército silencioso de ansiosos cristãos chineses as espalhou pelo país. Eles estavam esperando à beira dessa praia. E numa noite, tudo desaparece. Todas essas Bíblias são levadas e chegam ao seu destino. 232 pacotes de 1 tonelada. Eu imagino essas formigas carregadeiras levando essas Bíblias ao seu destino. A revista Time chamou o projeto Pérola de a maior operação desse tipo na história da China. A Bíblia foi tentada ser exterminada desde a época dos apóstolos, né? Em grandes fogueiras. Parece que quanto mais se queimava, mais Bíblias apareciam. E mais Bíblias apareciam. É o livro hoje ainda mais vendido. Aos 89 anos, o irmão André fez a sua última viagem. Não foi uma viagem missionária, foi uma viagem particular ao seu amado Paquistão. Ele escreveu 16 livros, entre os quais está O Contrabandista de Deus. Eu li, eu acho que a Rose leu também, O Contrabandista de Deus. Foi um best-seller que vendeu 10 milhões de unidades. Escreveu mais 16 livros sobre o seu trabalho, sua vida pessoal, seu ministério. Esse Contrabandista de Deus foi traduzido para 35 línguas, né, onde ele fala desse ministério. Então, muitas vezes ele escreveu: nossa missão é chamada Portas Abertas, porque nós acreditamos que todas as portas estão abertas a qualquer hora e em qualquer lugar para ir e proclamar esse Cristo vivo, desde que você se disponha a ir. E no caso dele, não se preocupe em voltar. Ele sabia que ele corria riscos a cada vez que ele ia. Ele sabia que ele poderia deixar a esposa e filhos sozinhos a cada vez que ele ia. E ainda assim ele cria que todas as portas estão abertas a qualquer hora e a qualquer lugar. Isso vale para nós hoje. Todas as portas estão abertas. E o que nós estamos fazendo com essas portas abertas? Jesus disse também para os seus discípulos que, diante da perseguição que lhes sobreviria a eles, o testemunho que haveriam de dar acerca de Cristo viria pela capacitação do Espírito Santo. E com certeza o irmão André experimentou isso, e também nós podemos experimentar essa capacitação do Espírito Santo. O irmão André faleceu esse ano, em setembro, aos 94 anos. Ele teve encontro com Corrie ten Boom, que foi uma prisioneira atrás da cortina de ferro, muito falada, muito conhecida, escreveu vários livros também, perseguida pelo comunismo, né? A irmã dela, Betsy, teve a visão de que elas seriam libertas do cativeiro no final de determinado ano. Não sabiam de que forma, mas Betsy morreu no campo de concentração e Corrie ten Boom foi solta por engano. Uma vez solta, não podiam prendê-la novamente, porque os próprios soldados ou o chefe havia assinado a soltura dela. E ao verem, depois perceberam que tinha sido por engano a pessoa errada. Mas Deus havia revelado a uma das irmãs que elas seriam libertas daquilo no final daquele ano. E foram. A gente vai notar que outros sinais dos quais Jesus fala são ódio e traição, até mesmo em famílias. A gente vê isso muito hoje. Aumento da maldade. Você liga a televisão, ontem à noite a gente assistiu um pouco ainda do jornal. Eu acho que teve 10 notícias, né? 90% foi fulano matou Beltrano, o filho matou o pai matou a mãe, o filho deficiente de 40 e poucos anos, depois ele mesmo se matou com uma faca também. Eu disse, a maldade aumentando e a frieza espiritual. Mas um dos sinais que mais vai se ouvir falar nesse tempo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Ela vai se propagar de forma total, né?
Mundo aqui significa toda a área habitada, onde tem um ser humano, vai ouvir do Evangelho de Jesus. E, de acordo com as informações da Sociedade Bíblica Brasileira, existem 7.351 idiomas falados. Consegue imaginar a enormidade disso? E existe um professor chamado Luiz Saião, que observa que em nosso século, pela primeira vez, o Evangelho pode alcançar toda essa terra habitada, mas ainda não alcançou. Mas existe um esforço imenso de inúmeros missionários da Igreja de Cristo para que isso aconteça. Nem todas as etnias já foram evangelizadas, mas a Bíblia tem alguns textos que afirmam sobre essa evangelização já no primeiro século, lá na época de Jesus, né? Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Paulo fala isso em Romanos. Paulo fala também: a fé vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Romanos 10, 17, 18. Há quem diga que no século I o mundo já havia sido todo evangelizado. Por esses versículos aqui, que Paulo diz em todo o mundo, ele coloca também aos Colossenses: por todo o mundo esse evangelho vai frutificando, crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus com toda a sua verdade. Por mais que essa profecia, seja de que em todo aquele primeiro século o Evangelho tivesse sido divulgado, isso também nunca aconteceu de forma plena. Eu quero dizer, de forma total. E o principal motivo é a perseguição aos cristãos. Você mantém os cristãos presos, eles vão falar, talvez lá na prisão, mas o resto do mundo vai estar sem essa palavra. Mas esses cristãos soltos, eles vão levar esse Evangelho, né? E esse Evangelho vem sendo pregado e vem avançando. Dados de 2019 mostram que 5,6 bilhões de pessoas têm acesso à Bíblia completa, 684 idiomas. 805 milhões têm acesso ao Novo Testamento, 1.557 idiomas. 411 milhões têm acesso a algumas partes da Bíblia, 1.129 idiomas. Lembra que tem 7.351. Aqui tem só 3.380 idiomas. Mas isso dá 6,8 bilhões de pessoas. 89% da população total do mundo já ouviu o Evangelho. Faltam só 1 bilhão. 11%. 3.971 idiomas. Não é necessário que a Bíblia seja traduzida para todos eles. Por quê? Porque o Valdir fala alemão e português. O Marcos fala francês, português e inglês. E assim nós podíamos relatar: Sérgio fala venezuelano e agora português. Então, para Marcos, bastaria uma tradução da Bíblia. Para o Valdir, uma tradução. Para o Sérgio, uma tradução. Vejam que então, o que significa que o Evangelho pode ter acesso a nós, que conhecemos mais de uma língua, de forma muito mais rápida. Não precisa ter uma tradução específica para nós. Porque falamos 2, 3, 4 línguas, né? E a palavra é pregada por todos os meios de comunicação que conhecemos hoje. E existem inúmeros, fora, páginas da Bíblia que clandestinamente entram atrás da cortina de ferro. 4.000 povos ainda não possuem uma Bíblia, podem estar concentrados em poucos países onde se fala mais de uma língua. O que significa que a qualquer momento o tempo se fecha. A qualquer momento o último ouviu falar de Jesus e teve a oportunidade de reconhecê-lo como Salvador e Senhor. E aí Jesus volta. Como estamos com relação a isso? Estamos preparados? Estamos frios, mornos, desanimados? 80 tradutores de 7 países diferentes estão envolvidos
na tradução da Palavra de Deus. Só para traduzir o Novo Testamento leva de 10 a 50 anos. Mas estão trabalhando a todo vapor. Então, não fique naquela, ainda tem bastante tempo. No Brasil, estima-se que 180 idiomas diferentes existem entre os povos indígenas. Para cada grupo existe um trabalho em andamento. Então, o Evangelho do Reino está sendo pregado e o fim está próximo. Isso eu falo sobre a figueira que brotou e está florescendo. A segunda parábola, para encerrar, o dono da casa, essa parábola é encontrada só no Evangelho de Marcos. E Jesus inicia a parábola dizendo assim: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos ou empregados, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena ou diz: vigie. Jesus descreve a si mesmo como este homem que ausentou-se do país. Morreu, ressuscitou, voltou para o lar eterno. Os discípulos são os servos, somos nós, que ficamos para fazer a obra dele aqui na terra. Nós somos os servos, nós somos os seus empregados, aos quais ele ordenou que levássemos o Evangelho a toda a criatura, que falássemos do seu amor e do seu sacrifício na cruz por cada um de nós. Então nós somos esses servos hoje, que deveriam testemunhar desse Cristo. Ao porteiro é ordenado que vigie até que o mestre volte. O porteiro é aquele que guarda uma porta, uma portaria que controla a entrada, controla a saída, aquele que cuida da segurança de um determinado lugar, né? No Antigo Testamento as cidades eram cercadas por muralhas fortificadas, onde os portões eram fechados à noite. Mas existia um porteiro que trazia as notícias ruins e boas para dentro da cidade, né? Que cuidavam da segurança do rei no palácio, que dos arraiais os filhos de Levi eram os guardas postados junto às portas do tabernáculo. Havia porteiros em todos os pontos cardeais que eram encarregados de vigiar os utensílios do ministério, móveis, objetos do tabernáculo. Nessa parábola, Jesus nos incentiva a ficarmos vigilantes, uma vez que não sabemos a data nem a hora da sua volta. Com essa parábola, Jesus também responde à indagação dos discípulos feita lá nos versículos 4, mostrando-lhes que mais importante não é saberem quando e como será o fim, mas era estarem dentro do propósito de Deus. Permanecer atentos como cristãos. Nós estamos dentro do propósito de Deus? Tem certeza absoluta disso? Você está dentro do propósito de Deus? Você está fazendo aquilo para o que Deus te chamou? Nós, como cristãos, estamos nos comportando enquanto aguardamos a sua volta? Esses ensinamentos, eles desejam construir uma igreja firme, constante, perseverante, trabalhadora, alerta e não anestesiada pela influência do mundo. Eu vejo isso muito nas crianças. Eu sempre comparo com o meu passado. Alguns dizem: esquece-se do passado. Gente, é impossível esquecer o passado. Quando a gente tinha escola bíblica de férias, que aquelas crianças vinham muito vibrantes, elas corriam, elas brincavam, elas se sentiam desafiadas a memorizar versículos, a trazer os seus amigos, a fazer as tarefas. Eu não percebo isso hoje. Eu percebo crianças anestesiadas, amuadas, caladas, envergonhadas. O mundo as tem feito assim. Talvez medo de serem, no português, zoadas, né? Sofrer bullying. Se eu falar alguma coisa, né, vão caçoar de mim. Nós não tínhamos isso na nossa época. Nossa, a gente vibrava, a gente estava ali, né? Hoje, vamos brincar num círculo. Vocês devem perceber isso, né? Os menores ainda brincam. Chega na fase dos 11, 12, acabou. Ai não, não quero
não. Você percebe vergonha. Vergonha do quê? Né? Então, o mundo tem feito isso. Nós não sabemos o dia, a hora, e isso faz ser a nossa responsabilidade, mas deve também nos motivar a permanecermos alertas e cautelosos. A oração é a companheira inseparável da vigilância, né? Perseverar em oração, velando nela com ações de graças. E o velar significa estar vigilante espiritualmente, estar atento. A vigilância e a oração, elas vão nos ajudar a alcançar forças espirituais para vencermos as tentações, que são muitas ao nosso redor. Tem um versículo em Mateus 26:15 que diz: e disse, que me quereis dar? E eu vou entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Judas foi tentado e não resistiu. Seu coração estava amarrado ao dinheiro. E ele entrega Jesus por 30 moedas de prata. A vigilância, ela requer uma comunhão profunda com Deus. Íntima, diária, né? Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Então, devemos estar vigilantes. Jesus ordena não somente essa vigilância zelosa, mas operosa, produtiva, enquanto estamos vigilantes, assim como no nosso dia a dia. Estamos atentos ao horário de almoçar, de lavar a roupa, de limpar a casa. Assim devemos estar com o nosso discipulado, de testemunhar sem desanimar, de continuar essa ação de Jesus. A esperança no Deus vivo é que nos faz trabalhar, porque para isso trabalhamos, lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Lembra que o trabalho do Senhor não é em vão. Nós vamos ter a nossa recompensa no tempo certo, que a espera pela segunda vinda do Senhor, mesmo parecendo longa, não nos leve a esmorecer e a desanimar. Quanto maior a incerteza da data, parece que maior é a tentação de a gente desanimar. Puxa, está demorando tanto, né? Alguns dizem assim, eu não quero nem pensar nisso, deixa para lá. Mas precisamos estar atentos, precisamos andar como filhos da luz. Não podemos ter os nossos olhos ofuscados e nossas mentes anestesiadas pelo que o mundo tem a nos oferecer. Devemos sim viver uma vida de paz e de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Então, mesmo em meio a dificuldades e tribulações, andemos como filhos da luz. As palavras do Senhor se cumpriram relativamente a Israel, né? O templo foi destruído e desde lá Jesus vem anunciando a sua vinda. Tudo até agora foi se cumprindo e o fim está cada vez mais próximo. E se não for pela vinda de Jesus, pode ser pela sua morte. Aí alguém vai dizer assim, tá louco, para com isso. Mas quem disse que iremos chegar vivos em casa hoje? Minha mãe, há 25 anos atrás, veio para Rio Bonito para um encontro de mulheres, numa quarta-feira, 3 dias antes do Dia das Mães. No meio do caminho o carro capotou. De 5, ela foi a única que não sobreviveu. Me faz pensar naquele rico que quis armazenar muitas coisas e Jesus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? E essa é a pergunta para nós nessa noite. Você está preparado? Você tem certeza que tem o Senhor Jesus no seu coração? Se a morte te ceifar nessa noite, ou se Jesus Cristo voltar, não vai mais ter espaço para arrependimento. Temos que fazê-lo o quanto antes. Então, se você ainda não fez isso, que você pudesse fazer. Se você já fez, mas reconhece que tem esmorecido, que tem estado desanimado, que não tem estado vigilante, que não tem testemunhado do amor de Jesus ao seu vizinho, ao seu parente, aquele que te cerca,
A Bíblia diz: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E ele pode se manifestar, nos chamando para o lar eterno através da morte ou através da sua vida. Mas ele vai se manifestar. Jesus nos adverte: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O meu desafio a você e a mim nessa noite é que o nosso coração não esteja longe de Jesus, mas perto. Independente das dificuldades que estejamos passando, independente das tribulações, que nós pudéssemos estar perto de Jesus, sempre. Que esse seja um desafio para nós. Que a nossa vida pudéssemos ter a certeza de que estamos com tudo em ordem para quando o Senhor nos chamar. Seja hoje, seja daqui a 10 anos, não esmoreçamos e nem nos desviemos da verdade, mas que o tenhamos como nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém. Nós te agradecemos, Pai Celestial, por tua palavra nessa noite. Não foi nada teológico, meu Pai, mas foi aquilo que o Senhor me deu como um desejo de falar de obreiros teus que te serviram em integridade e aceitaram o desafio de se tornarem servos de tempo integral, que largaram o que era deste mundo, tão aprazível aos olhos, mas tão desprezível aos teus, e se empenharam em falar do teu amor. Dá-nos a mesma ousadia e a mesma coragem, que pudéssemos olhar para Ti como nosso Salvador e Senhor. Pai, se alguém nessa noite tem dúvida disso, que pudesse te receber em seu coração. Jesus entra na vida daquele que nessa noite ainda não tem essa certeza. Pai, se muitas vezes estamos desanimados, anima os nossos corações e o que o Teu Santo Espírito nos mova, nos capacite a falarmos do Teu amor àqueles que nos cercam. Que as nossas vidas sejam vibrantes em Ti. Muito obrigada. Te agradecemos por Tua palavra nessa noite e pelo alerta que Tu nos dás. Te louvamos porque sentimos Tua presença em nosso meio. Pedimos que fiques conosco nessa nova semana que se inicia. Com aqueles que estão enfermos, que a Tua mão de cura pudesse estar sobre a vida de cada um deles. Com o nosso amado pastor Moacir, que ao retornar essa semana pudesse ser guardado e protegido pelo Senhor. Também quando voltarmos para os nossos lares, nessa noite, que Tu estejas conosco. Que essa palavra pudesse criar vida em nossos corações e pudesse ser de incentivo para nós. Te agradecemos, te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.